Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Daniel Chapo tem os piores adversários da história de Moçambique. São eles: o isolamento, Venâncio Mondlane, Frelimo e os financiadores. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manica. Ele entrou numa época, meu Deus do céu. Essa hora ele deve estar falando assim, meu Deus, por que só que eu entrei agora? Por quê? Inscreva-te no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial. Meu Instagram, meu TikTok que é muito importante. Escreva suas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. Escreva suas opiniões que isso nos ajuda. Tá a entender? Divulga, cria sua marca, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isso mesmo, Daniel Chapo se deu mal. Tá a entender? Sim, ele tem os piores adversários da história de Moçambique. São eles, o isolamento, Venâncio Mondlane, a Frelimo, que é o partido dele, e os financiadores. Tá a entender? Mas como assim? Olha, o investigador e analista João Feijó considera que o presidente da República eleito pelo Conselho Constitucional, de nome Daniel Chapo, é um cidadão sem perfil presidencial e que, durante a sua governação, vai lidar com adversários robustos. Falando na tarde de ontem no podcast no Centro de Integridade Pública, o CIPcast, Feijó elencou o isolamento, Venâncio Mondlane e a Frelimo, mais os financiadores como os principais entraves para a sua governação. Ele entende que, de ponto de vista de militância partidária, Chapo surgiu da fauna acompanhante de membros de partido com perfil burocrático. Ou seja, o atual presidente do país transmite ainda uma imagem de um funcionário público comum. Aliás, notou ser pela primeira vez que o país tem um presidente que não surge dos setores críticos do país, como a Defesa, Segurança e o Ministério do Interior. Portanto, ele não controla as áreas sinistras do partido. Penso que está isolado, não tem um perfil para enfrentar um partido e os seus financiadores com inúmeros interesses, disse, notando que, mais ainda, Chapo tem a sua imagem fragilizada aos olhos da população pela legitimidade, ou melhor, ilegitimidade presidencial que lhe foi atribuída. O facto de Chapo não ter controle total sobre o partido Frelimo pode ser impeditivo para tomar decisões mais arrojadas. Para o analista Chapo, na sombra de Venâncio Mondlane, quando a questão é apresentar um perfil presidencial e de destreza comunicativa, enquanto um é mais carismático e reúne consensos ao nível das massas. Outro está limitado a um quadro de funcionário público com discursos corroqueiros. Abre aspas disso, senhor. Neste momento, Chapo está à sombra de um candidato de nome Venâncio Mondlane, que está nos antípodas da capacidade de comunicação com as massas. Daniel Chapo tem um aspecto mais pesado, mais burocrata. Olhamos para ele, ele transmite a imagem de funcionário de uma conservatória. É um pacato cidadão ou funcionário público, com discurso apagado, cinzento e cansado. Não tem o dinamismo que Venâncio Mondlane, com a sua oratória, carisma e sorriso que irradia simpatia junto das massas. Fecha aspas, comparou. Tá a entender? Fonte, mais uma vez, MZ News. O que tem a dizer aqui? Vamos lá ouvir aqui propriamente o que esse senhor disse, ok? Vamos lá ouvir. Eu já vou pedir que aproxime mais o microfone assim. A primeira reação em relação a este novo governo que Daniel Chapo escolheu, o xadrez que escolheu para os seus primeiros 5 anos de governação, a leitura que se tem, que sempre os presidentes ficam 10 anos. Entende que esta estrutura que foi montada por Daniel Chapo está capacitada, essa estrutura, para fazer frente ao contexto conturbado, difícil de tensão que Moçambique vive nesta altura? Boa tarde a todos e cumprimento também aqui os meus colegas do painel. Eu acho que neste momento ainda nem sequer temos um governo, então fica um pouco complicado responder a essa questão. A imagem que Daniel Chapo transmite desde o início de todo este processo é de indefinição. Portanto, é um indivíduo que viaja para o Congresso da Frelimo como simples membro do Comitê Central. Ele, numa sexta-feira, fica a saber que é candidato a candidato presidencial
e depois, durante 3 dias de impasse, ele acaba por sair sem que se saiba que discussões é que houve e que ideias e que perfil é que ele tinha para ser escolhido como candidato do Partido Frelimo. Ao longo da campanha nunca ouvimos grandes ideias de Daniel Chapo, até pelo contrário, quando foi questionado acerca de assuntos centrais do país, a resposta que ele dava era: saberão quando eu for presidente. Desde o dia das eleições até hoje, durante 3 meses, portanto, até o dia da tomada de posse, não se ouviu uma única ideia do indivíduo que venceu as eleições alegadamente com 70%, e depois descobrimos quais são as ideias dele a partir do discurso de tomada de posse. É um discurso que parecia que nem era do mesmo governo, portanto, que nem era do Partido Frelimo, queria-se claramente distanciar do Partido Frelimo, vai buscar todo um conjunto de ideias inspiradas até nas ideias de Venâncio Mondlane, procura de alguma forma criar um encanto dentro da população, portanto aquilo foi um discurso para mobilizar as pessoas, mas que pronto, tem alguns aspectos inovadores ali, portanto ele foca a questão do Estado, algumas questões do Estado, a figura do secretário de Estado, que tem que ser melhor repensada, ele tenta acabar lá com os vice-ministros, fala qualquer coisa sobre contratos parcerias público-privadas e qualquer coisa sobre revisão fiscal que era preciso, mas não foca os aspectos centrais do país. Ele nem sequer fala na palavra descentralização, nem sequer foca o conceito de despartidarização, o que entra em contradição depois com o discurso dele de eficiência e de melhoria. Portanto, o discurso dele era de eficiência, mas acaba por ser contraditório com o facto de não prever a questão de despartidarização, a questão de respeito pelos direitos humanos, que tem inflamado muito os últimos 3 meses. Ele nem foca esse aspecto. Aliás, enquanto ele está a tomar posse, ali a 500 metros está a haver uma carga policial sobre pessoas indefesas, inclusivamente sobre mulheres. E ele, neste momento, depois está na sombra de um candidato que é o Venâncio Mondlane, que está nos antípodas da capacidade de comunicação com as massas, não é? O Daniel Chapo é mais tem um aspecto mais pesado, é um burocrata, portanto é um funcionário, olhamos para ele, transmite um funcionário de uma conservatória, portanto é um pacato funcionário público, com um discurso apagado, não é? Cinzento, não tem um discurso cansado, não é? Não tem o dinamismo que tem Venâncio Mondlane, com a sua oratória, com o seu carisma, com o seu sorriso que irradia empatia junto das massas, e que basta ele descer ali ao bairro Luís Cabral e que proliferam vídeos de encantamento da população por um Messias, não é? Mas essa hesitação que se fala do presidente Daniel Chapo, não será esta leitura que Lima faz de estar numa camisa de forças? Nesta altura não tem o controle total do partido, que tem influência na forma como os presidentes agem nas suas decisões. Não entendo que seja essa situação que esteja a impedir, por exemplo, que tome decisões mais arrojadas nesta altura. Eu acho que sim, são vários aspectos, começando pela inexistência de perfil. Portanto, ele não tem o perfil, nem sequer se discutiu dentro da Frelimo qual deveria ser o perfil de um candidato presidencial. Portanto, nem foi possível sequer discutir-se quais são os desafios que o partido enfrenta e que tipo de candidato é que o partido necessitaria e o país necessitaria. Então agora temos um indivíduo que era um indivíduo que se costuma dizer que era fauna acompanhante e que foi o indivíduo que foi eleito presidente e que não vem sequer, é o primeiro presidente de Moçambique que não vem da defesa, não vem da segurança, não vem do Ministério do Interior, portanto ele não controla as alas sinistras que existem dentro do partido, e temos que ver que estamos a falar de um país onde um diretor do CISA morre
num desastre de automóvel em circunstâncias que fazem alimentar todas as teorias de conspiração. Então eu penso que ele de facto está isolado, ele não tem o perfil para enfrentar um partido com inúmeros interesses, financiadores do partido com também inúmeros interesses, e depois está fragilizado ainda mais por causa da ilegitimidade que ele tem aos olhos da população e, sobretudo, pelo desafio que vai enfrentar de ter agora um governo de sombra e um candidato, Venâncio Mondlane, que lhe está claramente a fazer bullying, né? Pelas redes sociais, humilhando perante a população. Vejam, eu vou assim agora. Temos um governo que está a funcionar, começou a funcionar, tem os seus ministros, faltam 7, e encontram uma situação de cofres de Estado praticamente vazios. Tem os profissionais de saúde em greve, os professores também estão em greve. Tem que tomar medidas para melhorar a economia, mas também tem que tomar medidas para acalmar a tensão social. Como se encontra equilíbrio nessa situação, nessa situação complicada em que se encontra o governo? Eu acho que Daniel Chapo herdou foi-lhe oferecido um presente altamente envenenado. Acho que ninguém hoje em dia gostaria de estar no papel dele, porque ele está a herdar um problema muito complicado, que vem, se calhar, já é um problema estrutural da sociedade moçambicana, mas que se agrava bastante com as dívidas ocultas, com o aumento do endividamento público e com a desvalorização depois do metical, que fez diminuir o salário real dos funcionários do Estado e o poder de compra, né? Então criou um enorme descontentamento naquela que era a sua classe política de apoio, e ele agora está completamente sozinho. Ainda por cima tem agora uma oposição de Venâncio Mondlane, que é eficiente sob o ponto de vista político para Venâncio Mondlane, porque se encosta a Frelimo ao poder, mas não é boa para o país, porque o que Venâncio Mondlane está a propor são medidas altamente populistas e demagógicas, de acabar com tudo o que é imposto, tudo o que é portagens. Quer dizer, o Estado, que já está bastante endividado, não se consegue financiar para fazer face a esse Estado social que querem depois desenvolver. Portanto, como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de água se ninguém pagar água? Como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de energia se vamos cortar na energia, no gás? E ainda por cima são medidas administrativas sobre os preços, que é uma coisa extraordinária, que vai contra as leis do mercado, né? Por parte de alguém que se diz liberal. Portanto, a Venâncio Mondlane não está, de facto, aqui a fazer medidas que sejam boas para o Estado, para nós todos, nem a Frelimo. A Frelimo, ao escolher, ao apostar numa mega fraude para ganhar as eleições num ato de tanta impopularidade, e ao insistir até ao fim que ganhou as eleições, não estão a demonstrar sentido de Estado. Estão a demonstrar, sobretudo, interesses partidários e interesses pessoais à custa da estabilidade do país, porque a dose de motivação que nós neste momento podemos dar à população não é uma dose económica, porque não há recursos económicos, o Estado não se pode endividar. Aliás, o Estado endividou-se precisamente a atrasar os pagamentos aos funcionários públicos, né? Portanto, aumentou a dívida interna e fragilizou ainda mais o tecido social. Então, a dose de motivação que nós podemos dar à população seria através de uma rotação partidária, colocar um novo elenco no governo. Seria uma esperança que iríamos dar a médio prazo, a curto e médio prazo, mas depois, com o tempo, as pessoas iam ver que as fragilidades estruturais continuariam, porque não vai ser em 100 dias, muito menos, também não vai ser num mandato que se vão resolver problemas profundos de transportes, de infraestruturas, de instituições, de corrupção e por aí fora. Mas o país precisaria de uma... creio que a única solução para este país seria um novo elenco político. Seria uma solução no curto prazo, mas que no longo prazo acho que
não iria resolver problemas estruturais, porque eles nem têm solução no curto espaço de tempo. Muito bem, nesta altura o governo está a funcionar, como havia dito, Venâncio Mondlane tem as suas medidas. Vou pedir ao Alberto que possa colocar, emitiu um decreto com as medidas que devem ser obedecidas por todos os moçambicanos, inclusive pelo governo. Como é que se sai deste ciclo vicioso? São medidas, algumas delas, com muito apoio popular. Por exemplo, a redução do preço do cimento, que afeta muitos jovens que estão a iniciar a vida. Estamos a falar das portagens que existem aqui na cidade de Maputo, também um pouco por todo o país. Como é que se sai dessa situação sem diálogo? Não sei. Acho que não se sai. Acho que a única hipótese, a primeira medida, que eu às vezes costumo brincar, o que é que eu faria se fosse Daniel Chapo no primeiro dia de governação. Eu faria às 8 horas, a primeira medida que eu faria seria exonerar o comandante-geral da polícia, depois iria visitar as famílias enlutadas, primeiro um familiar de uma manifestação, depois, uma hora depois, um familiar do indivíduo da polícia que faleceu também nas mãos dos manifestantes, e não foram poucos. A seguir iria ao hospital, visitar um indivíduo que tivesse sido ferido nas manifestações, depois também um polícia ferido nas manifestações, iria às prisões, ver as condições dos manifestantes que estão detidos, e no final faria uma conferência de imprensa ao país. Quer dizer, eu vi isto, vamos ter que intervir nisto. É o estilo do Venâncio, é o estilo populista que acalmaria tudo e não tem custos económicos. Portanto, o maior problema que nós temos, estamos a discutir aqui o problema dos custos económicos, mas o maior problema que nós temos no país não é falta de dinheiro, é falta de sensibilidade. Os nossos governantes não têm a sensibilidade política. Portanto, um indivíduo à altura do desafio tinha que saber falar para as massas, tinha que saber mostrar sentimento. Né? E nós precisamos de um indivíduo com mais capacidade de se emocionar em público e sentir o sofrimento das pessoas. É o tal Messias, o tal populista, que neste momento tem que acalmar estas coisas. Então, a nossa principal preocupação é baixar a temperatura deste país, que continua quase que a gripar o motor, não é? Então, é isto. Agora, Venâncio Mondlane não contribui para isto, então são duas filas. Ele e Chapo parecem dois galos num poleiro, cada um com o seu orgulho, ali quem manda aqui, quem manda aqui. Chapo parece-me estar aí por essa linha, pelo menos uma entrevista que ele dá, penso que à CNN, ele mostra alguma arrogância, penso que até foi infeliz na forma como diz um presidente na República de Moçambique não toma posse no mercado. Isto é um exemplo da falta de sensibilidade, porque ele está a ofender todos os vendedores do Estrela. Porque, quer dizer, mas, então, e até contradiz o princípio da Frelimo, segundo o qual a Frelimo é o povo é a Frelimo. Portanto, é o que falta aqui, a capacidade de autocrítica, que está lá nos estatutos da Frelimo, mas que são rasgados, acho que nem leem. Mas isto também é uma crítica para os assessores que estão por detrás dele, que devem dar essas ideias. O Presidente da República não age sozinho, ele tem uma equipa que o assessora, até para garantir com que tudo que ele possa falar esteja dentro de um contexto e não crie mais tensão. Poderá ser, também não sabemos se os assessores lhe dão esse conselho, não sabemos, mas a verdade é que os assessores podem lhe dar o papel para ele, portanto, desempenhar, mas ele pode não saber encená-lo. Ele não é um ator político, como eu dizia há pouco, ele é mais um pacato funcionário público de uma conservatória que não tem aquele carisma de um homem político que neste momento o país precisaria mais. Só dizer aqui uma coisa, esta coisa para as pessoas entenderem o que é isso. Decretar administrativamente os preços é uma coisa muito complicada. Vamos imaginar agora que o Venâncio Mondlane dizia que o frango, toda a gente aqui produz frangos, não é? Muita gente produz frangos para vender, toda a gente tem os seus pequenos aviários. Vamos imaginar que ele dizia que o frango está muito caro, o frango agora é 200 meticais. Como é que as pessoas deixariam de produzir frangos, porque não iriam conseguir, os custos de produção não justificariam depois. Portanto, qual é o cálculo que Venâncio Mondlane faz
para justificar que um saco de cimento pode ser vendido a 300 meticais? E qual é o impacto que isto tem depois na economia? Aqui nessa questão do preço do combustível, por exemplo, circulou uma informação na Suazilândia, o cimento que sai de Moçambique é mais barato lá, e a questão é como é que o cimento que é produzido em Moçambique é barato na Suazilândia, e há custos de logística, de transporte. São estas lógicas. Moçambique produz energia, fornece aos países vizinhos, os países vizinhos fazem a uma taxa um pouco mais baixa. A questão Eu acho que Venâncio Mondlane ganharia bastante, os partidos políticos ganhariam bastante, o país ganharia bastante se tivessem gabinetes de estudo que fizessem estes cálculos e que fizessem esta demonstração ao país, que o custo de produzir um saco de cimento é X, onde é que entra ali, quais são os vários fatores que entram ali na formação do preço, para percebermos onde é que estão as margens, quem é que ganha com o quê, não é? O que está a acontecer em Niquadala nesse exato momento, aqui temos imagens, e meu pai, nossa polícia a ser brutalmente violenta, a nossa polícia está a ser manifestante e parou distrito. Muito bem, são essas imagens que estamos aqui a colocar. Houve várias imagens durante esse período de tensão que o país viveu. Não vimos uma menção de forma muito reiterada ou como um destaque no discurso de investidor da Presidente da República. Houve muitas críticas em relação ao desempenho do comandante-geral da PRM. Mudou o Ministro do Interior, não mudou o comandante-geral da PRM. Que significado, que mensagem transmite ao não falar sobre estes elementos e em deixar o mesmo comandante-geral que é criticado pela forma como geriu o processo das manifestações? Sim, então, a partir do momento em que Daniel Chapo é presidente, todas estas situações de violência da polícia sobre a população e assassinatos com motivações políticas passam a ser da responsabilidade política de Daniel Chapo, não é? É preciso ver que cada vez que um indivíduo devidamente uniformizado tem este comportamento para com civis, a imagem que ele está a transmitir é que é o Estado que está a agredir um cidadão. Ele representa o Estado. Se o Estado, se o chefe de Estado ficar em silêncio, ele está a escolher o lado do opressor, está a fazer um silêncio cúmplice em relação a uma situação de violência. Se ainda não fez isso, mas se ele vier a adotar a estratégia de procurar legitimar, como fez em tempos a ex-ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, quando daquela carga policial ali em frente ao Conselho de Ministros, quando a Associação dos Desmobilizados da Guerra se manifestava, ela na altura diz que há alturas em que há interesses mais altos que os direitos humanos, não é? Justificando daquela forma uma carga policial. Portanto, se usar essa retórica, se alguém vier a usar essa retórica jurídica, está inclusivamente a procurar legitimar uma situação que passa a ser até de terrorismo de Estado, não é? É preciso ver também aqui algumas coisas que são ainda mais sinistras do que isto. Nós temos milícias em Cabo Delgado formadas com motivações de defesa do território, daquela incursão de insurgentes que nós víamos, mas cujas milícias estão plenamente enquadradas no ACLIN. Portanto, o ACLIN, a Associação dos Antigos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, que participa no recrutamento, na mobilização e na coordenação dessas forças. E a ACLIN é uma organização do Partido Frelimo. Então, quando temos milícias politicamente constituídas, com acesso a uniforme fornecido com dinheiro dos nossos impostos, dinheiro do Estado, com armamento,
e que depois interfere no decurso da luta democrática. Quer dizer, começa a ser um pouco complicado. Por exemplo, as informações que eu tenho é que em Moeda a ação, por exemplo, aquela coisa de cantar Frelimo Suca, houve algumas tentativas de o fazer em Moeda e esses jovens foram ameaçados pela força local, que seriam chambuqueados se cantassem Frelimo Suca. Inclusivamente, quem participa na campanha da oposição, depois, quando tiver que resolver aqueles seus milandos, e ali as coisas resolvem-se na força local, sabem de antemão que já deixarão de ter proteção da força local. Portanto, e pior ainda foi quando, a seguir ou no decurso da fase Turbo V8, em que houve aqueles excessos da população, por exemplo, em Montepuez, tenho relatos de que a população queimou uma niveladora de uma empresa chinesa que estava a arranjar uma estrada, portanto, num ato de destruição económica. Portanto, houve excessos, como houve aqui na cidade de Maputo, né? E em retaliação, portanto, houve um encontro, alegadamente promovido pela ACLIN, em que mobilizam representantes, membros da força local, da OMM, e onde a instrução é clara: vamos disparar contra os manifestantes. Então, inclusivamente há vídeos nas redes sociais daqueles assassinatos noturnos a líderes da oposição, e as vítimas, as testemunhas oculares, dizem que quem assassinou tinha a farda da força local. Quer dizer que há uma orientação superior, essas pessoas não podem agir de ânimo leve, sempre há uma orientação que chega do topo, que tem que fazer isto. A partir deste momento, a responsabilidade política destas coisas é de Daniel Chapo, não é? E o impacto que isto tem na divisão do país, no tecido social e no projeto frágil que temos de construção, aliás, o projeto que temos de construção de um Estado-nação, que é frágil, isto, portanto, é um grande desafio. Portanto, se existe aqui sentido de Estado por parte destes indivíduos, há que urgentemente dialogar, negociar mesmo. É que não é dialogar, a Frelimo tem essa coisa de que nós dialogamos, mas não negociamos. É isso que diz o Filipe Paúndo, é isso que disse que Daniel Chapo, se não estou em erro, também diz qualquer coisa nesse sentido. Mas há que fazer concessões e há que deixar de ver o poder assim como uma coisa tão objeto em que é só para mim e não vou ceder, porque se ceder estou a dar sinal de fraqueza. Esta coisa que nós temos aqui de vermos o poder como um regulado em que só eu é que mando e mais ninguém. Mesmo o Venâncio Mondlane também tem insistido. Já há uma entrevista que Salvador Forquilha dá, em que ele também fala dessa coisa de que as decisões não são colegiais, ele decide sozinho e toma a decisão. Nós precisamos de líderes mais democráticos. Acho que um grande avanço que nós teríamos neste país era se os partidos políticos conseguissem ser mais democráticos. Gostava de fazer duas questões. Assim, Feijó, tem a ver com a forma como Daniel Chapo discursou perante o seu antecessor. Um discurso de ruptura, um discurso que mostra fragilidades na presença do seu antecessor. Entende que isto não gerou alguma tensão entre eles ou então entre as várias facções que existem dentro da Frelimo? Eu não sei responder isso, porque não falei nem com... Não falei com as pessoas. Mas de forma pública, o fato de haver críticas diretas a um membro do mesmo partido, a dizer que houve coisas erradas que aconteceram e que a partir de que momento ia mudar, isto em algum momento não pode criar essas situações de... Sim, eu não sei, não falei com as pessoas, não sei responder a isso, mas posso fazer algumas conjecturas, não é? A primeira é que durante as filmagens televisivas eu prestei atenção
à linguagem não verbal de Filipe Nyusi, pareceu-me um pouco incomodado com aquilo. Portanto, eu acho que ele já tinha noção que iria ser o bode expiatório disto tudo, porque ele sabe muito bem que quando Chissano saiu, o Gabuza teve que de alguma forma renovar a imagem da Frelimo, e tinha que haver alguém que iria pagar. Começava de pancadas. Sim, e a mesma coisa aconteceu com o Nyusi, teve que se distanciar do estilo alegadamente arrogante de Gabuza. O problema de Chissano era o problema do deixar andar, tinha que haver alguém com um pulso forte. Depois, quando Gabuza, no final da sua governação, dá um ar de autoritarismo e de pouco espaço para o debate, Nyusi vem dizer que é o presidente do povo, o povo é o meu patrão, e vem falar em despartidarização e combate à corrupção, e agora este aqui tem que de alguma forma se distanciar e dar um ar de mais modernidade, mais iniciativa, mais dinamismo. Então ele tem ali algum discurso que diz que vamos fazer diferente. Então vamos fazer diferente embaraça a pessoa que está a sair do poder. Agora, eu acho que a Frelimo, nos momentos em que se sente mais ameaçada, ela já mostrou capacidade de se unir. Eles sabem todos que estão dentro do mesmo barco, e a sobrevivência individual deles depende da sobrevivência do partido. E eu acredito que neste momento eles estão mais unidos, e imagino que possam haver ali alguns compromissos de sacrificar uma ou outra pessoa para salvar o partido, e o sacrifício é um sacrifício meramente simbólico, porque é só apenas a imagem de ser exonerado, porque todas as regalias manter-se-ão intactas, não é? Quer dizer que pode ter havido até uma concertação nesse discurso? Não sei. Vejam, você, sobre a questão de portagens, associado a isso tem outras questões: o não pagamento das expensões, o não pagamento da taxa de rádio, e outras medidas que, de certa forma, têm influência na arrecadação de algum dinheiro, algum encaixe financeiro para o Estado. Bem, o Venâncio Mondlane é muito hábil a capitalizar um descontentamento da sociedade, que é um descontentamento muito complexo. Penso que foi o Roberto Tibana que, há umas semanas atrás, num webinar, ele falava de como é que era o bairro Luís Cabral. O bairro Luís Cabral terá sido construído como durante o período colonial, como uma reserva de trabalho, uma zona de trabalho para a indústria que florescia. Portanto, aquilo era um bairro operário. Com a desindustrialização que acontece a seguir à independência, aquela gente passa a viver da informalidade. Viram guardas dos prédios, viram mamanas vendedoras nos dumbanengues. Então, as gerações seguintes são gerações que têm, por um lado, a consciência de operariado, mas já são a terceira geração ou a segunda geração de informais. Portanto, um lumpen urbano que não tem expectativa alguma de vir a ter um carro. Aliás, aqueles bairros nem têm condições para estacionamento de automóveis. São pessoas que vivem no limiar da pobreza e que veem os carros, os veículos automóveis, como um símbolo de poder. Portanto, como uma forma de manifestação da sua revolta. Depois temos as classes médias, que são aquelas que pagam os impostos neste país, né? Porque não são os grandes projetos que têm os grandes benefícios fiscais que contribuem. São o pequeno empresariado moçambicano paga imensos impostos, para além destas dificuldades burocráticas que lhes são criadas depois para se venderem as facilidades por parte dos funcionários públicos corruptos. Então há aqui várias forças que concorrem para um descontentamento em relação à qualidade das estradas, ao custo das portagens. Estamos a pagar em inspeção, mas as estradas estão todas esburacadas, eu estou a estragar o meu carro e depois tenho que vir à inspeção, estou a pagar portagem, mas a estrada está esburacada. E o Venâncio Mondlane populisticamente cria estas medidas: vamos acabar com essas taxas. Então, isto vai levar àquilo que estávamos aqui a dizer, que o governo vai
como já é clássico, gerir um problema político de uma forma securitária. Já estou a imaginar os tanques ali armados, os BTRs, não é? A polícia canina e o gás lacrimógeno, tudo ali a postos num grande aparato para assustar a população, mas vão agora ficar durante 5 anos, vão afetar ali uma logística militar enorme para defender as portagens à custa de quê, né? A mensagem que vão mais uma vez transmitir a esta população é de Estado contra a população. E lá está, a única solução para isto é através da negociação. Se Daniel Chapo pensa que pode remar contra a maré e achar que vai usar a mesma estratégia anterior com eficácia, eu acho que ele próprio tem noção que não vai. Espero que tenha pelo menos noção disso. Faço a pergunta de uma outra maneira. Entende que Moçambique precisa de uma oposição com uma liderança mais de Albino Ferquilha, ou então uma oposição com um punho de Venâncio Mondlane? Porque Podemos, sendo o segundo partido mais votado, representa a oposição. E nos últimos anos a Renamo foi criticada por não fazer bem a oposição. Eu acho que este país precisa de uma oposição forte. Acho que toda a gente concorda com isso, mesmo os membros do Partido Frelimo mais moderados acham que a Frelimo devia ter ganho as eleições, mas com menos percentagem, ou até sem maioria absoluta, para se ir habituando a fazer cedências, para ir criando uma cultura mais negocial. Uma oposição, o país precisa de uma oposição parlamentar que não faça esta guerrilha urbana, esta guerrilha comunicacional, mas que faça uma guerrilha nas instituições, nos debates do Parlamento, confrontando ministros com evidências, denunciando violações de direitos humanos, criando inquéritos parlamentares, portanto, como é que se diz, escrutinando o governo. Uma sociedade aberta é isso, portanto, acho que é o que o país precisa. Na prática, a experiência demonstra-nos que os partidos políticos que fazem esse trabalho acabam por ser, como se diz na gíria popular, uns matrecos, porque o Frelimo controla por completo as instituições e eles são literalmente ridicularizados porque as instituições estão partidarizadas. E então o que acontece é que os líderes têm que se radicalizar, os líderes da oposição ou têm a tendência para se radicalizar para conseguirem, de facto, manter-se minimamente efetivos. A própria população, tão cansada que está, exige esta radicalização dos líderes e literalmente aposta naquele candidato mais assertivo que confronta abertamente, de peito aberto, o sistema. Portanto, seja ele um Venâncio Mondlane, seja ele um Ibn Amar, seja ele um Nhongo, ou um Jacama, ou um Samora, ou um Mondlane. Portanto, isto não é um problema atual, isto é um problema de longa duração deste país, porque o Estado Central, por isso, simplesmente não negocia. Desde o tempo colonial que não se negocia. A Frelimo foi constituída em 62 e durante 62 andaram ingenuamente, durante 2 anos andaram ingenuamente a pensar que poderiam fazer uma transição através de via negocial, quando aprenderam que só através da violência é que se conseguem reformas. A história de Moçambique, infelizmente, mostra-nos que todas as grandes alterações significativas foram conseguidas após décadas de violência, à custa de muitos mortos. Portanto, nós precisávamos de uma oposição, sim, mas assertiva, parlamentar. Não sei se será o estilo de Forquilha ou o estilo de Venâncio. Eu gosto de uma oposição assertiva, confrontacional, mas que o faça através das instituições, só que as instituições estão partidarizadas, então eu compreendo sociologicamente a radicalização de Venâncio Mondlane.